Então vamos lá. Aqui eu montei um resumão de reino Monera. A partir de agora a gente está lidando com seres vivos de fato, porque até vírus, quando a gente estava falando de vírus, a gente não tem a discussão se o vírus é um ser vivo ou não, porque ele não é formado por células. Mas a partir de agora, a gente tem de fato os organismos que são formados por célula, que tem organização celular. Dentro desse reino a gente tem as bactérias e as arqueias, que são organismos estruturalmente semelhantes, mas geneticamente bem diferentes. Então vou falar das características básicas de quem está no reino, vou falar sobre esses dois organismos e a importância. Lá no penúltimo slide tem uma seção de estude aqui, que eu estou sugerindo alguns materiais, e no último slide tem alguns sites de referência dos quais eu tirei algumas imagens para montar essa apresentação e algumas informações para colocar aqui. Tanto as coisas que estão na seção de estudo aqui, de referências, eu vou colocar na descrição do vídeo lá, se alguém quiser depois olhar com mais calma, fica mais fácil. Então, reino Monera. Todos os organismos desse reino são unicelulares, então quer dizer que eles são formados por uma célula só. Às vezes essas células estão grudadas umas às outras, a gente tem lá uma estrutura colonial, mas todo mundo que está ali é um indivíduo. Só quer dizer que os indivíduos estão grudadinhos uns dos outros. Então todo mundo, tanto as bactérias quanto as arcas, são unicelulares. Esses dois organismos são procarióticos, quer dizer que o DNA deles não é envolto por membrana. Não tem uma pelezinha ao redor do DNA deles. Eles têm um cromossomo principal e é circular, quer dizer que as pontas, o DNA deles, as pontas não são soltas, não é aquela escadinha solta, é como se fosse um bambolezinho, uma pulseirinha que as pontas são unidas. É um cromossomo funcional, então quer dizer que ele as instruções de como a célula funciona, tudo que a célula precisa fazer, estão escritas nesse cromossomo e ele forma o que a gente chama de nucleóide. Não é um núcleo celular porque não tem exatamente a membrana, diferente das outras células, dos organismos eucarióticos. A gente fala que é um nucleóide, é um treco que parece o núcleo, mas não é. Muitas bactérias têm umas sequências de DNA complementares, isoladas, separadas do cromossomo principal, separadas do nucleóide, que são chamados de plasmídios. Esses plasmídios, eles não são essenciais, mas eles são muitas vezes vantajosos. Quer dizer que se a bactéria não tiver o plasmídio, ela sobrevive, ela vive, porque ela tem as instruções de funcionamento lá no nucleóide. Mas se ela tiver, ela pode estar em vantagem, porque muitas vezes o plasmídio tem genes que ajudam a combater substâncias antibióticas. Falando em antibiótico, antibiótico mata bactéria, antibiótico não mata vírus. Eita, altera, não quero, meu filho, mexe nisso aí. Não adianta você estar gripadinho e ir lá na farmácia, me dá uma bezetacil aí, porque não vai adiantar, porque o antibiótico mata bactéria, não mata vírus. Toda célula de ser vivo tem membrana plasmática. Essa membrana plasmática, a composição dela é basicamente a mesma em todo mundo, em todos os organismos vivos. Ela é formada por fosfolipídio, que é um tipo de gordura, e por proteína. No caso das bactérias, elas têm ainda, além da membrana plasmática, uma outra estrutura chamada de parede celular. A parede celular, então, é a externa membrana, e ela tem uma estrutura mais rígida e uma composição diferente daquela da membrana plasmática. Ela é formada principalmente por peptídeo-glicanas, que é uma mistura de carboidratos e proteínas. Carboidratos são tipos de açúcares. Então, é essa parede celular que vai dar o formato da célula. Algumas bactérias ainda possuem, além da parede celular, um terceiro envoltório, que é a cápsula bacteriana, que é para fora. Então você tem membrana plasmática, mais para fora você tem parede celular e mais para fora ainda a cápsula bacteriana. A cápsula tem uma consistência diferente dos outros dois envoltórios. Ela tem uma consistência mucosa.
Quer dizer que ela é uma guega, uma melequinha. Tipo, muco é ranho. Ranho mole. Meleca de nariz. Moneguinha da pessoa gripada que escorre. Então, a cápsula bacteriana tem essa consistência mais gelatinosa. Ela pode ser formada por polissacarídeo, ou por proteína, ou por uma mistura das duas coisas. Polissacarídeo é um tipo de açúcar. Em relação à fonte de alimentação, como que elas obtêm matéria orgânica para funcionar, para construir o corpo, a célula delas. Ou elas são autotróficas, então ou elas produzem a própria matéria orgânica, ou elas roubam dos outros. Autotróficas, elas podem ser fotossintetizantes, quando elas usam energia luminosa para fazer a matéria orgânica, ou quimiosintetizantes, quando elas utilizam energia química. Elas podem pegar elétrons que estão soltos no ambiente, de reações químicas espontâneas que acontecem na natureza, ou elas podem, alterando a composição, a estrutura de algumas substâncias químicas, elas conseguem liberar elétrons e usar esses elétrons para produzir a matéria orgânica. Então, de químio para foto, muda a fonte da energia para a construção da matéria orgânica. E heterotrófica é aquela galera que rouba dos outros. No caso das bactérias, elas vão ser decompositoras quando elas pegam de restos do ambiente, de restos de coisa orgânica que está no ambiente, que pode ser folha que caiu da planta, cadáver, cocô. Ou elas podem ser parasitas quando elas pegam matéria orgânica de alguém que está vivo. Se ela está roubando de alguém que está vivo, quer dizer que ela está causando um problema. Normalmente a gente considera essas parasitas as bactérias mais significativas, mas na verdade a grande minoria das bactérias causam doenças. Claro, tem muita doença causada por bactéria, mas eu não quero fazer isso. Mas eu esqueci o que eu estava falando. Das bactérias, minoria, tá. A minoria das bactérias são parasitas, a maioria delas ou ajudam a gente ou não fazem nada pra gente. Mas a gente costuma dar um foco maior nas parasitas porque a gente gosta de desgraça. Várias bactérias têm estruturas de movimentação ou de ancoragem, quer dizer que ela usa essas estruturas para se prender a alguma coisa, ou para trocar os plasmídios, para trocar material genético entre dois indivíduos. Que aí são os flagelos, as fímbrias e os pilos sexuais. Pilo sexual é o que ela usa para trocar plasmídio. Então ela gruda um fiozinho uma na outra e aí através desse fiozinho ela troca lá o plasmídio. Como se ela estivesse fazendo um sexozinho, mas não tem nada a ver com sexo. Pelo menos não do jeito que você está pensando aí. As árqueas, então, agora o primeiro tipo de organismo desse reino. As árqueas são bem recentes, dentro da biologia, quando você fala a década de 1970, que foi quando elas foram descobertas, é relativamente recente. Então, elas foram descobertas em locais nos quais não se esperavam encontrar organismo nenhum. Ou porque ele era muito ácido, ou porque a salinidade era muito alta, ou porque a temperatura é muito alta, ou porque a temperatura é muito baixa, ou porque é o estômago de um organismo, ou porque é o intestino de um outro organismo. Muitas vezes as árqueas são chamadas de organismos extremófilos, porque elas vivem, muitas espécies vivem em ambientes extremos, que seria difícil sobreviver. Estruturalmente elas são procarióticas. Então é isso que faz com que elas estejam no mesmo reino das bactérias. Mas quando você vai fazer uma análise da estrutura dos genes, de como funcionam os genes das árqueas, a gente percebe que elas são bem diferentes. A estrutura da parede celular também é diferente, quimicamente falando. Quando você compara geneticamente as árqueas com as bactérias, a gente vê que elas são muito diferentes. Na verdade, elas são mais parecidas com os outros organismos eucarióticos. Se a gente fosse colocar essa ideia dentro de construindo uma árvore filogenética, seria alguma coisa desse tipo aqui. Em que você tem um ancestral de todos os seres vivos, que se separou, uma das linhagens gerou as bactérias atuais, a outra linhagem, mais para frente ainda, se separou gerando as árqueas e todos os outros organismos eucarióticos. Os organismos eucarióticos
são as plantas, os fungos, os protozoários, as algas e os animais. Que é todo mundo que tem membrana interna. Todo mundo aqui tem núcleo definido. Então, geneticamente, as arqueias são mais parecidas com os eucariontes do que com as bactérias. Mas, estruturalmente, como isso aqui são as duas coisas procarióticas que nós conhecemos, elas são reunidas no mesmo reino. Tanto que isso aqui é uma das formas de classificar os seres vivos, separa os seres vivos nesses 3 grupos aqui. Seriam, então, ao invés de 5 reinos, seriam 3 domínios. Domínio bactéria, domínio arquea e domínio eucária. Estruturalmente, aqui eu coloquei um exemplozinho, uma imagem, para ficar mais visível as coisas. Então você tem o nucleóide, que é o material genético, é o DNA, é o cromossomo da célula. Isso aqui tudo seria então um cromossomo só enroladinho nele mesmo, parecendo um miojo pintado de vermelho. Mergulhado no citoplasma, que é esse líquido azul. Nesse líquido, além do nucleóide, você tem os ribossomos, que são as estruturas que leem o material genético. É isso aqui que o vírus não tem. Por isso que o vírus não é formado por célula, por isso que o vírus precisa invadir uma célula para que essa célula leia o material genético do vírus. A bactéria não precisa disso porque ela tem os próprios ribossomos, então ela mesma consegue ler o próprio material genético. Por isso que a gente fala que vírus não tem organização celular e todo mundo daqui para frente vai ter organização celular. Aqui a gente tem então 2 plasmídiozinhos, que são então bem menores que o cromossomo principal e são separados dele. Em verde a gente tem a primeira camada, que é a membrana plasmática. Em amarelinho para fora, por cima da membrana plasmática, a parede celular. E aí algumas bactérias possuem ainda um terceiro envoltório, que é a cápsula, que é essa partezinha aqui que está desenhada em vermelho, que muitas vezes ela é associada à patogenicidade da bactéria. Muitas bactérias que têm a cápsula, elas são mais perigosas para o organismo humano do que a versão dela que não teria a cápsula. E aqui em verdinho a gente tem as fímbrias. Então, fímbria são pelinhos mais curtos e bem mais numerosos do que os flagelos. Os flagelos são compridos e menos numerosos, tem poucos. A quantidade de flagelo é bem menor do que das fímbrias. Em relação ao formato, tem vários formatos e vários arranjos em que esses formatos podem ser encontrados. Bacilo parece uma cápsula de remédio. Lembrando que isso tudo aqui é microscópico, tá? Bem microscópico. Isso aqui ainda é bem menor do que a célula humana e o vírus ainda é bem menor do que isso aqui. Bacilo todo mundo conhece, todo mundo já tomou Yakult. No Yakult tem um tipo de bacilo que é o lactobacilo, que ele se alimenta do leite e transforma o leite naquilo que é o que a gente chama de Yakult, que é um leite fermentado. O lactobacilo do leite, inclusive, ele não é perigoso. Ele pode ajudar na digestão. Claro que se você tomar 5 litros de Yakult no mesmo dia, provavelmente você vai ter uma caganeirazinha de leve. Mas ele não, em si ele não é tóxico para o ser humano. Os bacilos podem ser encontrados grudadinhos em fila, assim, aí a gente chama esse arranjo de streptobacilo. Pode ter bacilo que tem flagelinho, pode ter fímbria, pode ser que não tenha nada disso. Aí a gente tem os cocos, que são bactérias que têm formato esférico, então é coco, não é cocô nem coco, que podem ser encontrados em diversos arranjos. Eles podem ser encontrados de 2 em 2, diplococo, eles podem ser encontrados em forma de cacho, estafilococo, em forma de fila, assim, organizadinho, streptococo, ou em 8 cocozinhos juntos formando um cubo, que é a sarcida. Então, strepto quer dizer que está em fila. Estáfilo quer dizer que está em cacho. Provavelmente isso aqui é do grego, latim, ou eu inventei. Mas não é não, os nomes são esses mesmos, estafilococcus, streptococcus. Outro formato é o vibrião, que é um treco que parece um bacilo, só que
dobradinha um pouco, parece uma salsicha, uma linguicinha. E aqui os bacilos nessa foto, isso aqui é uma foto colorizada no computador de bacilos que tem flagelos. Então aqui a gente consegue perceber que os flagelos são bem compridos e bem fininhos. E são poucos flagelos por célula. Aqui parece que cada célula tem um flagelo só, tem um fiozão só. Tem uma doença causada por um vibrião, que é a cólera, que é uma doença que é causada por contaminação de fezes humanas no alimento, principalmente, ou na água. Que a pessoa, se não tratar, ela pode morrer por desidratação, por causa da disenteria que ela vai ter. E um outro formato são os espirilos e as espiroquetas, que tem o formato em espiral. A parede celular tem esse formato de espiral de caderno. Uma infecção sexualmente transmissível causada por um tipo de bactéria desse aqui é a sífilis, que está aumentando bastante o número de casos, principalmente entre os jovens, porque os jovens não costumam usar preservativo, eles acham que não dá nada. De um modo geral, tá? Não são todos os jovens. Importância das bactérias. Aqui eu separei só 4 categorias, mas tem muitas outras importâncias. Aqui, como é um resumão, eu dei uma sintetizada nas paradas aqui. As bactérias podem ter uma importância ecológica. Ecológica quer dizer que elas têm uma ação ambiental, elas são importantes ambientalmente falando. Alguns exemplos é que elas, junto dos fungos, representam os organismos decompositores. Então, os decompositores são os que devolvem nutriente para o ambiente, para eles serem reutilizados lá no começo da cadeia alimentar. Sem decomposição, a gente não tem a reinserção de minerais no solo, na água, para serem utilizados pelos organismos produtores. Então, eles são extremamente importantes. Dentro do ciclo do nitrogênio também, tem diversos tipos de bactérias que, se elas desaparecessem, ia acabar com as cadeias alimentares, porque todo mundo ia morrer. Todo mundo precisa de nitrogênio para produzir proteína. A célula funciona à base de proteína. Tudo que o DNA manda fazer, as instruções que estão no DNA, são instruções de como fazer proteínas. Então, se você não tem proteína, você não tem a célula funcionando. E para você ter proteína, você precisa de nitrogênio, que ele forma lá um grupamento amina, se eu não me engano, que é fundamental para a estrutura amina. Posso estar inventando isso também, hein? Não sou bom de química. Mas na proteína tem nitrogênio, que é extremamente fundamental. Sacolinha. Que eu só não lembro se é um grupo amina mesmo que ele forma. Pode ser. Aminoácido. Sim, aminoácido, tá certo. Então na proteína tem aminoácido. Que burro. Elas ajudam também no controle populacional, principalmente na competição. Por exemplo, no nosso corpo tem uma porrada de bactérias. Tem vários tipos de bactérias na superfície da pele, no nosso intestino, tem tudo tem bactéria. E várias dessas bactérias que estão no nosso corpo não causam problemas para a nossa saúde porque elas estão em pequena quantidade. Principalmente porque elas estão competindo com outras bactérias que estão lá. Então, se acontece um descontrole populacional, por exemplo, no nosso corpo, no nosso intestino, por exemplo, eu estou falando um monte de por exemplo, né? Então tá bom, vou tentar parar de falar por exemplo. Se tem um descontrole populacional dessas bactérias, elas podem causar um problema para a nossa saúde. Então, além disso, tem várias bactérias que matam outros organismos, então elas ajudam a diminuir a população desses organismos. Então, ecologicamente, elas são importantes para controlar o tamanho das populações. A atmosfera, as cianobactérias, as algas, os caras chamavam de algas azuis, antigamente, elas fazem fotossíntese e elas produzem boa parte do oxigênio que está na atmosfera. Então, elas são extremamente importantes para a manutenção da taxa de oxigênio da atmosfera. Quando você fala de biotecnologia, biotecnologia é quando a gente usa
conceitos biológicos para desenvolver tecnologia. Então, na indústria alimentícia, farmacêutica, química, agronegócio, vários processos são mediados por reações de bactérias, ou bactéria produz alguma substância. Por exemplo, tem bactéria que foi manipulada geneticamente para ela produzir insulina, e a insulina é usada então no tratamento da diabetes. Tem vários alimentos que a gente utiliza que são derivados de ação de bactéria, então vários queijos são produzidos pela ação de bactérias. O próprio Yakult, lá como eu já tinha falado. Várias substâncias químicas são obtidas depois de reações de bactérias. No agronegócio você pode usar a bactéria como combate a parasitas. Então você tem uma plantação que está sendo atacada por um parasita, sei lá, um inseto, alguma coisa. Aí você dá um jeito de contaminar esses insetos que estão atrapalhando sua plantação com bactérias que causam doenças neles. Então você usa as bactérias para combater o parasita na sua plantação, diminuindo um pouco o uso... negócio chato! Diminuindo o uso de agrotóxico, por exemplo. Biorremediação é quando a gente usa a bactéria para combater poluição. Então, uma área que foi poluída com esgoto ou com petróleo podem ser despoluídas por ação de bactérias, porque essas bactérias elas podem se alimentar desses compostos contaminantes e limpar o ambiente. Em relação à importância médica, como eu havia falado, tem diversas doenças, mas quando a gente considera os benefícios das bactérias, eles são muito maiores do que os prejuízos. Várias doenças são causadas de fato, mas não é tão significativo quanto os benefícios. Então, o botulismo é uma doença causada em alimento contaminado por uma determinada bactéria. Meningite é uma doença bastante grave, que você tem tipos diferentes de meningite, mas a bacteriana também é bastante grave. Tétano, que é que a galera fala do prego enferrujado, que não é exatamente isso, mas tudo bem. É muito perigosa. Febre maculosa é a famosa doença do carrapato. Peste bubônica é a peste negra. Coqueluche causa uma tosse muito severa, inclusive a gente tem vacina contra isso. Tuberculose afeta os pulmões. Cárie é os buracos no dente de quem não escova o dente direito. E sífilis é uma doença causada por uma bactériazinha lá espiralada, que está aumentando bastante por causa de falta de uso de proteção, de camisinha. Aqui, a seção de estude aqui, então vocês têm nesse site aqui do Reino Monero, vocês têm vários conceitos, vários textos, acho que vocês não tem uns videozinhos também. E aqui, tamanho das coisas, vocês têm 3 videozinhos que vocês podem consultar para comparar o tamanho de bactéria com vírus, com célula humana, para ter uma noção da escala. Esse último aqui são vários sites de onde eu tirei imagens e informações. E aí, como eu falei, na descrição eu vou colocar essas informações. Aí quem quiser, clica lá na descrição do vídeo que tem... Tudo isso aqui vai estar lá. Beleza? Abraço.